Às vezes você olha para si mesmo e se pergunta por que é tão difícil simplesmente começar. Por que levantar da cama parece uma batalha invisível? Por que tarefas simples se transformam em montanhas? E por que cada tentativa de avançar é engolida por um peso que você não sabe explicar? Mas, lá no fundo, uma parte silenciosa de você já sabe, não é preguiça. É trauma disfarçado de cansaço. Um cansaço que não vem do corpo, mas da alma. Um cansaço antigo, acumulado, que não foi ouvido na época certa e agora cobre espaço, pedindo para ser reconhecido. Você já se sentiu assim? Esse peso não nasceu ontem. Ele se formou devagar, no tempo em que você precisou aguentar mais do que deveria. Quando você foi ensinado a sobreviver e não a viver. Quando disseram que você precisava ser forte, mesmo quando tudo dentro de você gritava por descanso. Carl Jung dizia que aquilo que ignoramos no inconsciente volta para nos dominar. E talvez seja isso que está acontecendo com você, e uma parte de si mesmo que você foi forçado a esconder está batendo na porta, exigindo atenção. Não é que você não queira fazer as coisas. É que uma parte sua já gastou a energia que deveria ter sido usada agora, e muito antes, lá atrás. Você cresceu aprendendo a funcionar em alerta. A não confiar no ambiente. A não confiar nem em si. Talvez você tenha sido aquela criança que precisava antecipar explosões emocionais dos outros. A que precisava se policiar para não incomodar. A que carregava um silêncio que ninguém percebia. E quando uma criança se vê obrigada a funcionar como um adulto emocional, o preço vem depois. Porque o sistema nervoso aprende a viver contraído, tenso, vigilante. E quando chega a hora de finalmente relaxar, ele não consegue mais. O corpo está parado, mas a alma continua correndo. E aí vem a confusão, vem de fora, parece preguiça. Parece falta de força de vontade. Parece falta de disciplina. Mas só você sabe o preço que paga para fazer o mínimo. Só você sabe que levantar da cama às vezes exige mais coragem do que qualquer batalha visível. Só você sabe que, por trás da sua aparente procrastinação, existe um organismo tentando sobreviver a memórias que nunca foram curadas. Jung chamaria isso de sombra, tudo aquilo que você foi obrigado a esconder para continuar existindo. E a sua sombra hoje é feita de exaustão. Você já reparou como é difícil explicar isso para alguém? Como parece que ninguém entende quando você tenta colocar em palavras? Porque o mundo olha o comportamento, não a história por trás dele. A pessoa vê você parado, sem energia, sem ânimo. Mas não vê as noites em que você dorme cansado e acorda mais cansado ainda. Não vê a batalha interna entre querer fazer e não conseguir começar. Não vê a confusão mental, o vazio emocional, o peso no peito. Não vê a criança que você foi, tentando carregar dores maiores do que o seu tamanho. E como explicar para alguém que você não está parado por escolha? Você está parado porque rompeu por dentro. O trauma tem um jeito silencioso de se infiltrar no presente. Ele paralisa. Ele faz o cérebro entrar em modo de economia de energia. Como se dissesse, não temos recursos para isso agora. É por isso que você às vezes procrastina até o impossível. Não porque não ligue, mas porque o seu sistema literalmente não consegue ativar. A procrastinação, vista tão facilmente como falha de caráter, muitas vezes é só o corpo tentando se proteger de mais uma carga emocional que ele não consegue suportar. Não é preguiça. É autopreservação. E esse cansaço também aparece na forma de culpa. Você sente culpa por descansar, culpa por parar, culpa por não produzir o suficiente. Culpa por existir. Como se estivesse sempre devendo algo para alguém. Como se estivesse sempre atrasado na vida. Como se todo mundo estivesse avançando e você estivesse preso no mesmo lugar. Só que você não está parado por falta de esforço. Você está parado porque lutou batalhas invisíveis por tempo demais. Porque resistiu mais do que o necessário. Porque segurou tudo sozinho. E chega uma hora em que o corpo cobra. É curioso como a mente funciona.
Quanto mais você tenta se forçar, mais ela trava. Quanto mais você se culpa, mais pesado fica. E quanto mais pesado fica, mais impossível parece recomeçar. Jung dizia que aquilo que negamos nos enfraquece, enquanto aquilo que aceitamos nos transforma. Talvez o caminho não seja exigir mais de si, mas reconhecer que existe uma dor que nunca foi acolhida. Uma dor que você disfarçou de preguiça para não assustar ninguém. Uma dor que só agora percebe o quanto precisa ser olhada nos olhos. Você já percebeu que existe uma parte sua que pede descanso, mas outra que pede pressa? Uma parte que quer evoluir, mas outra que quer desaparecer. Uma parte que sonha, mas outra que tem medo de tentar. E essas duas partes vivem brigando dentro de você. É como se você estivesse constantemente dividido, sem conseguir escolher um lado. Isso acontece quando o inconsciente não é ouvido. Quando você passa anos tentando agradar os outros, tentando ser suficiente, tentando ser aceito. Quando você aprendeu a viver forçando sua própria alma a se calar. E agora ela se recusa a continuar no silêncio. A verdade é que você não deveria ter tido que ser forte desse jeito. Não deveria ter aprendido cedo demais a engolir dor, a esconder sentimentos, a fingir normalidade. Ninguém deveria carregar o mundo sozinho. Mas você carregou. E mesmo tendo sobrevivido, isso deixou marcas. E agora, no presente, essas marcas aparecem como falta de energia, falta de motivação, falta de clareza. A sua alma está cansada porque nunca teve permissão para descansar. E você continua se cobrando como se estivesse tudo bem. Mas aqui está a virada. Esse cansaço não é sinal de preguiça. É sinal de que existe algo dentro de você que finalmente quer ser curado. Algo que por muito tempo ficou escondido na sombra. Algo que não quer mais carregar tudo sozinho. Esse é o começo da individuação, como Jung chamaria, o processo de voltar para si mesmo. Não para a versão forte demais. Não para a versão que agradava a todo mundo. Mas para a versão real. A versão que sente. A versão que se vulnerabiliza. A versão que quer viver, não só sobreviver. E talvez você esteja começando a perceber que não é o mundo que te cansa, é o peso de ser quem você teve que ser. Talvez o que dói não é o hoje, mas tudo que você nunca processou. Talvez o que paralisa não é a tarefa, mas a história por trás dela. E quando você entende isso, algo muda. Você para de se culpar. E começa a se olhar com honestidade. Começa a perceber que sua força está na sua vulnerabilidade, não na sua máscara. Começa a sentir, pela primeira vez, que existe algo em você que merece cuidado. E isso já é um recomeço. A cura não vem de um dia para o outro. Não vem de força de vontade. Não vem de frases motivacionais. Ela vem de pequenos movimentos internos. De reconhecer sua sombra. De admitir que dói. De permitir que a parte cansada de você descanse, sem culpa. De parar de chamar seu sofrimento de preguiça. Você não é preguiçoso. Você é alguém que lutou em silêncio por tempo demais. E agora está tentando, finalmente, respirar. E a beleza disso tudo é que, quando você começa a entender o que realmente está acontecendo dentro de você, algo se realinha. O peso vai ficando mais leve. O ar começa a voltar. O corpo relaxa. O inconsciente se abre. A luz entra onde antes havia só escuridão. Porque a verdade é que sua alma nunca quis desistir. Ela só queria ser ouvida. Ela só queria que alguém, talvez você mesmo, dissesse: "Eu entendo seu cansaço." E quando você faz isso, o trauma começa a se desfazer. Então, da próxima vez que você se pegar deitado, sem conseguir se mover, lembre-se, o seu corpo não está falhando. Ele está pedindo cuidado. Da próxima vez que o mundo te chamar de preguiçoso, lembre-se, ninguém sabe da guerra interna que você trava. Da próxima vez que alguém te comparar, lembre-se, ninguém viveu o que você viveu. E da próxima vez que você se culpar, pare. Respire.
toque o próprio peito. E reconheça, você já carregou demais. Se esse texto falou com você, se em algum ponto você se enxergou, permita que essa mensagem circule. Não por mim, mas por você, e por todos os outros que também aprenderam a sobreviver sozinhos. Deixe nos comentários o que mais te tocou. E compartilhe esse vídeo para que mais almas cansadas finalmente entendam que não estão quebradas, e só estão pedindo descanso.